Olá pessoal, sou o professor Lucas. Na nossa aula de História de hoje nós continuaremos falando sobre o Brasil colônia e agora dando ênfase na economia do açúcar e do ouro. Bom, a economia açucareira no Brasil colônia foi um dos carros-chefes, que sustentaram a balança comercial do Brasil. Esses senhores de engenho, que nós já comentamos na aula passada, eles tinham maquinários para a produção do açúcar, usando das suas propriedades que nós comentamos, que eram os grandes latifúndios, uma produção monocultura, que foi a escolha do plantio da cana-de-açúcar, e também usando da mão de obra escrava negra. Eles plantavam a cana-de-açúcar e essa cana-de-açúcar era destinada para a produção de açúcar, o famoso açúcar que nós temos aí até hoje no Brasil. Bom, as grandes lavouras produziam então com a intenção de exportar açúcar. O açúcar era um produto muito caro, muito bem-vindo na culinária europeia, e isso dava muito lucro para esses senhores. Junto à economia do açúcar, nós tínhamos também a economia de produtos que eram para o consumo interno na colônia. Então essas produções elas eram em menor escala. E aí você tem os gêneros agrícolas que os próprios indígenas daqui ensinaram os portugueses, e alguns hábitos que os portugueses trouxeram, então começaram a se cultivar aqui no Brasil também alguns produtos agrícolas que foram inseridos aos poucos na culinária brasileira, correto? Esse açúcar gerou muito dinheiro para esses senhores de açúcar, para esses senhores de engenho. Então, fazia parte dessa sociedade açucareira, uma estrutura social que não permitia uma grande mobilidade social. A gente tinha aí os grandes senhores de engenho, a gente tinha uma população branca que era livre, porém não era rica, não tinha grandes possessões, e a gente tinha também os africanos que eram escravos aqui no Brasil, estavam na condição de escravos, e as populações indígenas. Ocorreu ao mesmo tempo, a escravidão negra e a escravidão indígena. Entretanto, chega em determinado momento que a escravidão indígena é proibida, e aí eles vão então manter a escravidão negra por um longo período, correto? Para a sociedade açucareira, a gente tem uma estrutura de montagem das casas do sistema colonial que ele é bem típico desse período. A gente tem a casa grande, que é onde mora o senhor e a sua família, esse que é o proprietário do engenho, A gente tem também a senzala, que é onde ficam os negros. Eles vão trabalhar nos engenhos de açúcar durante o dia e à noite, a parte da noite, eles estão nas senzalas. E aí vai de cada senhor, às vezes, liberar esses escravos para poder fazer suas festas, seguir, às vezes, tradições e ritos religiosos africanos, mas sabe-se que, em maioria, eles eram proibidos de ter essas tradições seguidas, correto? E aí também temos a população livre, a população branca que é livre, porém não é rica. Os senhores usavam muito, para ter o lucro, os engenhos, e esses engenhos eles podiam ser movidos à força animal e à força humana, e também os engenhos movidos à força de água. Os engenhos movidos à força de água, eles eram os mais caros, e aí, obviamente, eles também davam um retorno maior para esses senhores, porque a produção era maior, você usa um tempo menor para produzir mais açúcar, e quanto mais açúcar, mais dinheiro para esses senhores produtores de açúcar, correto? Outra atividade econômica que foi muito lucrativa na colônia foi a atividade de extração do ouro e dos diamantes. Ela ocorre em Minas Gerais, na região onde hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. Como que funcionou? Qual foi o contexto que isso ocorre durante o Brasil colônia? O Brasil foi governado por um rei de Portugal, e a partir de 1580, como o rei de Portugal tinha as dominações aqui na América, que nós chamamos de América Portuguesa,
havia também o interesse desse rei da coroa portuguesa em dominar outras terras, isso na Ásia quanto na África, né? E aí ocorriam então grandes aventuras, grandes batalhas, né, em busca de novos territórios, esses territórios na África e na Ásia. Em uma dessas guerras, o rei de Portugal, ele morre numa batalha que é a Batalha de Axar Quibir, no Marrocos, região norte da África. E aí o trono de Portugal fica vago, ocorre uma vacância que nós chamamos. Com essa vacância, a pessoa que deveria assumir o trono português seria alguém mais próximo da família real portuguesa. E é nesse momento que assume o trono português o rei de Espanha, Filipe II. O rei da Espanha, então, passaria a dominar as terras lusas, ou seja, o trono português, e junto ao trono português ele também tinha a dominação das terras que eram pertencentes a Portugal. No caso aí, as terras que eram pertencentes a Portugal, tanto nos territórios africanos quanto aqui na América, então a América portuguesa. Observem só que agora o rei da Espanha manda na Espanha, manda nas possessões espanholas, na América Espanhola, ou seja, nos países vizinhos nossos aqui, e também em Portugal e junto a Portugal, né, no Brasil, que era a América Espanhola, a América Portuguesa para aquele momento. Ele está mandando aí em grande na América inteira, né, por completo. O rei da Espanha, então, ele permite ou ele acaba fechando os olhos para algumas questões que eram muito caras, né, aos portugueses, que é o quê? A dominação e o controle sobre a possessão da América Portuguesa. É nesse momento que, se aproveitando desse contexto também, os bandeirantes, né, daqui de São Paulo vão fazer então as bandeiras, que são aquelas expedições que eles saíam do território onde eles habitavam, aqui na província de São Paulo do Piratininga, e iam em direção às regiões mais centrais do país. Olha, se o rei da Espanha também é o rei de Portugal, nada mais justo que a gente possa explorar também as terras que são possessões da Espanha. E afinal de contas, quem vai estar demarcando? Não existe uma linha, né, cortando o chão, demonstrando que posso pisar daqui para trás ou não posso pisar daqui para frente, correto? E é se aproveitando disso, desse pensamento, desse contexto da União Ibérica, que os bandeirantes vão adentrar em territórios que eram da coroa espanhola. Quando eles fazem isso, em busca de indígenas para aprisionarem, em busca de drogas do sertão e em busca de ouro também, eles acabam descobrindo na região das Minas Gerais as primeiras minas de ouro que nós tínhamos no Brasil. Então começa agora um novo processo no Brasil, né? Um processo de intensificação de imigração muito grande. Olha, se antes esses portugueses vinham ao Brasil para tentar crescer na vida, conseguir um lucro maior, explorando aqui através do pau-brasil e também das plantações de cana-de-açúcar, agora há uma possibilidade maior de ascensão econômica, que é o ouro. Imagine só, para eu montar um engenho, eu preciso de bastante dinheiro, eu preciso de ter escravos, eu preciso de um território. Para eu ser um minerador, não. Basta ter uma liberação da coroa e minerando, se eu tiver a sorte de achar uma pedrinha de ouro ou de diamante, a coisa vai melhorar na minha vida, né? E aí esse pensamento faz com que ocorra uma grande migração para cá, para o Brasil. A gente tem a primeira migração ocorrendo em grande quantidade para o Brasil. Essa sociedade, por permitir essa mobilidade social, né? O escravo, por exemplo, lá na sociedade açucareira, era difícil um escravo conseguir comprar sua liberdade, era difícil um escravo ter sua liberdade, porque o processo de produção, as máquinas produtivas, elas estão muito na mão do Senhor. E já na sociedade mineradora, não. Eu consigo ter uma mobilidade maior. Vai que eu acho uma pedra de ouro,
ou uma pedra de diamante, eu consigo então vender, consigo extrair um pouco de lucro daquela pedra que eu consegui achar, e aí com isso comprar minha liberdade. Ou se eu sou um branco que estou vindo de Portugal, eu consigo ter também, além, né, de vender e ter que passar a parte da coroa, uma parte que eu consigo ficar rico. Ora então, essa sociedade mineradora possibilita essa ascensão social. Entretanto, é uma sociedade em que a coroa portuguesa está de olho. Olha, as Minas Gerais foram as regiões, né, que eram a menina dos olhos da coroa portuguesa. Havia uma intensa fiscalização. Não poderia haver um contrabando do ouro extraído aqui nas regiões das Minas Gerais. Já que a coroa portuguesa lucrava tanto com ele, não se pode deixar que outras nações venham para o Brasil e que tomem então os territórios mais lucrativos da coroa portuguesa. Esse período da mineração ele foi muito curto, a gente não tem um grande período de extração de ouro no Brasil. Ele começa, tem uma intensificação muito rápida, mas ele acaba muito rápido também, né? A sociedade açucareira ela se estendeu por um longo período, a gente não chama de ciclo porque a gente não terminou de plantar açúcar e parou lá no Brasil colônia, a gente continua cultivando até hoje, assim como o ouro. Então esse termo de ciclo ele não é muito usado, mas a gente prefere chamar de período de ascensão, ou um período que a nossa economia se substeve muito dessas produções. E é justamente pensando nessa grande fiscalização que a coroa portuguesa vai fazer sobre a sociedade mineradora que surgirá alguns conflitos. Esses conflitos a gente vai ver na próxima aula. Sigam o canal para mais informações. E um beijo até a próxima aula.